Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. E saiba que nossas informações visam alcançar o teu espírito, alcançar o homem interior, né, para ficar na linguagem do Evangelho da Graça, alcançar o teu espírito, a tua mente, e te dando uma informação que te capacita a reinar nesta vida, a estar reinando, a estar sobre as situações. Você vai passar situações, só que você vai passar situações de posse de uma informação que te capacita a lidar com essas situações. Não é que o gigante vai diminuir de tamanho, é você que vai aumentar de tamanho. Consequentemente, a tua visão em relação ao gigante vai mudar. E esse é o meu propósito aqui, é te ajudar a viver dias melhores. Agora eu queria aqui agradecer aos semeadores. Muito agradecido a você que tem semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Isso é um privilégio, tanto para mim, né, que prego o Evangelho, que ensino essa palavra, que ministro essa palavra na tua vida, quanto para você que semeia e mantém tudo isso rodando, mantém a palavra correndo, mantém o canal no ar. É um privilégio para todos nós. Então eu quero agradecer a todos esses semeadores, dizendo um detalhezinho para você que semeia. Há uma promessa de Deus para quem semeia. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 10, né, está escrito aqui, Hebreus capítulo 6, verso 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você faz a favor dos santos. Quando você semeia, você está compartilhando um pouquinho do fruto do teu trabalho para alcançar alguém, para que esta palavra chegue na vida de alguém e cause benefícios, assim como tem causado na tua. Porque, na verdade, a palavra que pregamos, a ciência da graça, é a ciência de Deus para tratar com todo ser humano. Todo ser humano precisa conhecer isso. E nós, então, contamos com quem? Com os semeadores, que são, na verdade, aqueles que bancam a velocidade desse ministério, dessa plataforma e também da minha vida. Então, está prometido que Ele dá semente a quem semeia e multiplica a tua semeadura. Essa é a promessa de Deus para aquele que semeia. Eu gostaria de convidar a você que ainda não participa dessa honra, né, de semear aqui, faça isso, experimente isso, experimente esse milagre, e você vai ver como é que a tua vida vai começar a entrar numa outra etapa de glória. Não é por obrigação, não é por pena, não é por um outro tipo de sentimento qualquer, não. É por entendimento. Se você quer colher, e você precisa da colheita, então você precisa semear. Seja bem-vindo ao Ministério Reconciliados com Cristo. Nós temos conta na Caixa Econômica, no Itaú, no PagSeguro. Faça contato comigo através do WhatsApp 99104-8388. E eu vou te informar como é que você pode colaborar aqui, semeando no nosso ministério. Declaro sobre tua vida proteção, abundância, prosperidade, saúde e paz. É assim mesmo é. Bem, hoje, enquanto chega o nosso cafezinho, estamos aqui só aguardando, temos um tema maravilhoso. Essa foi sutil, né? Para Morena passar ali o café bem rapidinho, que eu já sinto falta. Essa hora era a hora de eu pegar a caneca aqui e tomar um cafezinho, mas está vindo aí. O inimigo mais difícil. Você tem inimigos? Certamente, né? Alguém que está descontente com você, ou você mesmo talvez esteja descontente com alguém. Eu não quero dizer que chegue ao ponto de se tornar inimigo. Não é assim que eu gostaria que as coisas fossem. Porém, se você pensa bem em você mesmo, nesse momento quando eu falei o título O Inimigo Mais Difícil e perguntei, você tem algum inimigo? Você imediatamente fez uma viagem aí mental, né? Por que isso? Porque durante a nossa existência aqui no planeta Terra, durante a nossa vida humana, esse tempo que a gente tem pré-determinado por Deus para viver aqui,
Muitos de nós colecionamos ao largo da vida, ao longo dessa vida, pessoas que se tornam inimigas nossas. Nós colecionamos, às vezes, vários inimigos, por vários motivos, por N razões, né? As inimizades, elas surgem em todas as fases da nossa vida. Não sei se você se recorda, espero que sim. Quando você era criança, quando você estava na escola, sempre tinha uma menina ou um menino que não iam muito com você, não gostavam de você, ou vice-versa. Graças, meu amor. Aí, agora chegou o cafezinho. Muito obrigado, te amo. Então, abençoados, você, quando era criança, tinha inimigos na escola, na rua que você mora, né? Alguém por ali, um colega, alguém que queria te dar uns cascudos, alguém que te perseguia, alguém que fazia alguma trampa, alguma coisa má contra você, né? Então, às vezes, essas inimizades que vão surgindo no decorrer da nossa vida, como eu disse, repito, se dá por vários motivos. Às vezes é por algo que nós fazemos e às vezes não percebemos. Às vezes nós causamos esse tipo de sentimento na vida de alguém em relação a gente por alguma atitude nossa, alguma atitude involuntária ou às vezes até voluntária, né? Mas o que eu estou citando aqui às vezes a gente comete algum erro e ninguém quer errar, né? Mas erramos, e aí isso gera uma série de complicações e a gente acaba ganhando inimigos, né? Que não gostaria de ter, pessoas descontentes e tal. Outras pessoas se tornam inimigas por motivos que jamais saberemos, e a esses eu chamo de inimizades gratuita, né? Alguém que fica inimigo de você, você não deve nada àquela pessoa, você não fez nada para prejudicar aquela pessoa e de repente aquela pessoa se tornou uma inimiga tua, talvez. Isso acontece muito com as pessoas que às vezes ocupam algum posto e desempenham bem o seu trabalho. Há algumas pessoas que por inveja se tornam inimigas. Isso está escrito lá atrás nos provérbios, se você desempenha bem o teu trabalho, você vai gerar ciúme, inveja, e isso vai gerar inimizade também. Agora, a verdade é que nunca é recomendável ter inimigos. Isso não é recomendável para ninguém, porque é muito desagradável isso. Mas esse é um tema que foge totalmente do nosso controle. Você não pode controlar isso, é uma coisa que está além da nossa vontade, né? Quando somos adultos, às vezes você não se dá com um vizinho, né? Às vezes você não se dá com um familiar. Isso acontece muito, esse desgaste, e gera inimizade. Às vezes brigam por herança, se tornam inimigos aí. Um familiar também pode se tornar um inimigo, seja quem for. Aqui vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Seja quem for. A verdade é que a inimizade sempre atrapalha. Atrapalha você viver melhor, atrapalha o teu dia a dia, atrapalha porque você desperdiça tuas horas de sono, tuas horas de descanso, tira a tua paciência, mexe com os teus nervos. Isso é muito desagradável, mas a verdade é que acontece. Então existe uma frase que eu copiei para cá, que cai bem aqui hoje no nosso programa, na nossa palestra, que é a seguinte: ninguém pode conhecer o seu inimigo sem primeiro conhecer a si mesmo. Aqui é onde eu quero tocar, porque o que eu falei até aqui é corriqueiro, né? É comum a todas as gentes, a todos os povos, a todas as pessoas. Mas, a partir dessa frase que eu ouvi essa semana, e você sabe que eu sou uma pessoa que em tudo que eu estou fazendo, eu fico sensível à voz de Deus, porque em qualquer momento Deus pode mostrar algo, pode me dar um tema, como deu esse aqui a partir dessa frase, pode me mostrar um caminho, pode me mostrar uma forma de ministrar
uma forma de me comunicar com essa audiência preciosa aqui do Ministério Reconciliados com Cristo. E quando eu ouvi essa frase, imediatamente deu esse clique aqui. É claro, isso é comum a todo mundo, mas ninguém pode conhecer o seu inimigo, né, se primeiro não se conhece. Primeiro você tem que conhecer a você mesmo, para depois você pensar aí. Por isso que eu te perguntei no início se você tinha inimigo. E talvez você tenha respondido sim, mas agora eu te pergunto, você se conhece a si mesmo? A ti mesma? Você conhece? Você sabe quem é você? Porque eu te garanto que daqui a alguns poucos minutos, quando você estiver pensando bem a respeito de quem é você, né, de verdade, essa história do teu inimigo, vizinho, colega, isso vai passar para um segundo, terceiro, quarto plano, vai ficar para trás isso aí. Então, eu quero trazer hoje aqui uma orientação espiritual que vai fazer você repensar esse assunto. Porque conhecer a si mesmo é um desafio, sabe? É muito difícil conhecer a si mesmo. Por quê? Porque você nessa aventura que começa agora aqui, exatamente nesse minuto na palestra de hoje, você vai descobrir algumas coisas que são desagradáveis, que não são agradáveis sobre você mesmo. E o que acontece com muita gente é que quando as pessoas descobrem algumas coisas desagradáveis sobre elas, elas se fecham. Por quê? Porque elas se sentem condenadas. Como esse não é o nosso caso, aqui não estamos para condenar ninguém, aqui estamos para não conhecer ninguém segundo a carne, então nós temos que mostrar essa revelação. Porque para que você não conheça ninguém segundo a carne, primeiro você precisa se libertar de conhecer a você mesmo segundo a carne. Mas para que você se liberte disso e não conheça a você mesmo segundo a carne, primeiro você tem que se conhecer bem, saber do que material você está feito, de que material você está feito, quem é você, o que compõe a tua existência, a tua vida. Talvez você se decepcione, não sei se você nunca ouviu falar sobre esse tema, porque se você vai em outros lugares por aí, não será o caso de ouvir falar sobre esse tema. É um tipo de tema que você só vai ouvir aqui, porque isso se chama Evangelho da Graça, né? Então, quando você começa a se conhecer, você, repito, vai ver algumas coisas desagradáveis, talvez se decepcione, e aí acontece aquilo que eu gostaria que você parasse para pensar antes disso aqui, ó. Talvez você não queira admitir do que você é feito, né? Porque quando você descobrir esses detalhes que nos compõem, você vai se sentir decepcionado, principalmente se você se acha o corretor dos demais, ou a corretora dos demais, o corregedor, né, dos demais, né? Então não se trata de admitir ou não admitir. Nós aqui não estamos acusando ninguém, nós estamos revelando, né? Todos nós estamos compostos por duas naturezas. Aqui começa a ciência verdadeira no dia de hoje. As nossas duas naturezas. Nós temos a primeira natureza, é a natureza carnal. E sobre essa natureza, eu queria dar uma referência um pouco mais explícita, vou citar um verso bíblico aqui. Quando eu me refiro à natureza carnal, em respeito aos mais novos, né, que eu tenho certeza que está chegando muita gente aqui, a nossa natureza carnal é a natureza adâmica, é a natureza caída, é a natureza que veste a nossa verdadeira identidade, porque você não é essa aparência que você olhou no espelho hoje, essa aparência que se vê. Você é um espírito perfeito habitando dentro de um vaso de barro. E esse vaso de barro, que é o nosso corpo humano, a nossa carne, a nossa identidade carnal, existe uma referência para ela, que é uma referência bem delicada, em Gálatas capítulo 5, no verso 19, né, diz aqui, eu vou ler para você, e você anote aí, por favor, né? Anote, porque diz aqui, olha,
Primeira natureza é a natureza carnal. Esse é o começo da revelação aqui hoje. Em Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são conhecidas. Então quer dizer que a carne, ela tem obras, feituras, ela realiza coisas. As obras da carne, vamos apartar aqui, as obras da carne, só da carne, elas são prostituição. Começou. Talvez você esteja já se sentindo decepcionado, sabendo que na tua carne existe esta obra aqui, chamada prostituição. Você dá caminho, porta aberta, passagem à prostituição na tua vida, é outra coisa. Eu não estou te chamando de prostituta e nem de prostituto. Eu estou dizendo que esta obra de prostituição está em toda a carne, na minha também, na tua também. Que a gente deixe isso correr solto, aí é outro assunto, né? Impureza, lascívia, idolatria. Idolatria, toda a carne tem idolatria, é uma obra da carne. Feitiçaria, sabe a feitiçaria? Existem alguns ramos religiosos que trabalham com feitiçaria. Feitiçaria não é obra do diabo, feitiçaria é obra da carne, de toda a carne. Toda a carne tem feitiçaria. A minha carne tem feitiçaria e a tua carne tem feitiçaria. Quando eu participava no sistema religioso, eu era um feiticeiro. Porque eu participava daqueles grupos que oravam pelas pessoas, assim, e algumas pessoas caíam no chão. Isso é feitiçaria. Entendeu? Bruxaria. A minha esposa está me chamando de bruxo aqui. Inimizades. Olha, inimizades, obra da carne. Veja bem. Quer dizer que a tua carne, ela tem inimizade. É fácil você conseguir um inimigo. Não porque você seja mal, ou má, ou pior. Não. É porque a tua carne tem uma obra da carne que é a inimizade. Porfias, emulações, né, brigas, iras, ciúmes, dissensões, heresias, lutas, invejas. Inveja é uma obra da carne. Olho grande. Diz que quem tem olho grande não entra na China, né? Um ditado aqui. Olho grande, inveja, homicídio. Homicídio é uma obra da carne. Eu sempre costumo dizer, a força que qualquer um tem para jogar uma pedra é a mesma força para dar um tapa e para apertar um gatilho. A diferença é o material que está sendo usado ali. E você já sabe, homicídio, olha, bebedice, uma pessoa que bebe descontroladamente, abençoado, é uma pessoa que está dominada pela bebedice que está em toda a carne. Aí alguém diz, não, irmão, eu não bebo. Eu não estou falando de bebida alcoólica somente. Não bebe cachaça nem nada, mas bebe Coca-Cola mais do que o... Glutonaria! Sabe o que é glutonaria? Um glutão é uma pessoa que come desenfreadamente. Essa pessoa está desordenada, porque a sua carne está dominando e ela não consegue comer uma porção que satisfaça plenamente o seu corpo. Ela quer mais e mais e mais e mais. Isso é uma obra da carne, né? E coisas semelhantes a estas. Então eu falei aqui, se você parar para contar, 19 adjetivos seria? Não sei, 19 nomes. Queria que você imaginasse essas 19 portas. Tem várias portas. Tem a porta da prostituição, a porta da impureza, a porta da lascívia, a porta da idolatria, a porta da feitiçaria. São várias portas. E a nossa carne, quando ela está no controle da vida, ela vai entrar por alguma, né? E algumas pessoas vão entrar por várias portas. E aí passa a desenvolver aquela obra da carne em sua própria vida. Ou seja, aquela dificuldade que está em toda a carne começa a dominar aquela pessoa.
Muitas vezes as pessoas são levadas a viver dominadas por sua carne, dependendo da influência do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente influencia a vida de qualquer um de nós. Dependendo do meio ambiente onde você cresça, se desenvolva, brinque, né? Desde pequenininho, você vai desenvolver uma obra da carne aí na tua vida. Não sei se é conveniente ou inconveniente, aquela música teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver. Você já sabe o que é que ela está falando. Se você presta atenção na letra, é uma menina que foi criada com atitude de menino. E isso é uma coisa natural. A carne desenvolve de acordo com o meio ambiente. Mas ela não precisa do meio ambiente para ela se manifestar. Então, essas 19 portas estão ao nosso dispor. E a gente, sem ter essa ciência, sem estar de posse desse conhecimento, nós temos imensa facilidade de entrar por alguma. Agora você não vai dizer que, né, o pastor está falando alguma coisa desagradável aí pra caramba, eu estou decepcionado, mas eu não posso dizer que ele está mentindo nem inventando. Por quê? Porque eu mesmo me encontro, eu já vivi algumas dessas coisas. Sim ou não, abençoado? Vamos ser sinceros aí. Então, abençoados, essa é a primeira natureza, a natureza carnal. Mas você é composto de duas naturezas. E agora vem o outro lado, o lado B, né? Que é a natureza espiritual. Você tem uma natureza espiritual. Por quê? Porque você é um espírito vestido por um corpo de carne. Então esse corpo de carne tem força, como você viu nas obras da carne que eu acabei de citar, são coisas que para te arrastar, né, elas têm força para te puxar. Pois bem, isso é a carne. Mas a tua natureza espiritual, que está aqui em Gálatas 5:22, para você combater Gálatas 5:19, né, que é tão feio, verdade, horroroso isso aí. Agora você tem Gálatas 5:22, que diz assim, ó, o fruto do Espírito é amor. Isso está em você. Assim como você tem todas as coisas na tua carne, que eu acabei de ler, da mesma maneira, você no Espírito tem todas essas coisas que eu vou falar aqui. Amor, gozo, paz, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Aquela pessoa que exercita paciência na situação. É uma pessoa longânima, ela não desanima. Ela está ali, tem longanimidade, ela acredita, ela não se abala, ela não se abate, ela tem aquilo que os estudos humanos chamam de resiliência. A resiliência está ligada à longanimidade que o ser humano, filho de Deus, tem. E você tem longanimidade. Benignidade, você é uma pessoa boa. Você tem que exercitar isso, tem que entrar nessa porta. Olha aí. Bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas, o apóstolo diz aqui, não há lei. Ou seja, então, você viu que eu acabei de falar algumas coisas que são totalmente opostas às primeiras que eu vos falei, que são as obras da carne. Como é que pode, numa mesma vida, habitar a prostituição e sei lá... e mansidão, e longanimidade, feitiçaria junto com bondade, heresia, dissensão, inimizades contra temperança, habitar junto numa mesma vida? Como é que pode isso acontecer? Essa se chama a criação de Deus, ou seja, os filhos de Deus. Eu acabei de descrever para você a natureza de todos nós que cremos. Só os que cremos. Explico. Os que não creem porque não podem crer. Não podem crer porque não estão constituídos de espírito. São carne, são alma vivente, ser humano racional. Tem os sentidos,
os 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato, certo? Né? Tem os 5 sentidos, mas não possuem o espírito, então são seres racionais, naturais. O homem natural não pode compreender as coisas do espírito, dizia o apóstolo Paulo, não é verdade? Então, aquele que é um espiritual, vamos colocar desse jeito, é o Filho de Deus. É para essa plateia que eu estou me dirigindo. Essa plateia é composta de carne, com todas as 19 coisas feias, mais o Espírito com toda essa imensidão de coisas boas. Não é que você tenha uma coisa e não tenha a outra. Não existe isso. Se você tem o fruto do Espírito, você não deve ler errado. Os frutos do Espírito. Não é assim. É o fruto do Espírito. É um fruto só que você tem aí, está selado no teu espírito, então você é capaz de desenvolver todas estas possibilidades que estão aqui em Gálatas 5:22. O que acontece é que quando você se apresentou para alguém com alguma dificuldade, esse líder ou essa líder só mostrou para você, até porque ele não sabe disso que nós estamos falando aqui, ele só evidenciou a tua falha, a tua carne. O Gálatas 5:19, esse monte de coisas feias que nós temos na nossa carne, monte de porcaria que veio lá do diabo, lá atrás em Adão. Então, não, você tem todo o fruto do Espírito no teu espírito aí. A questão é que você precisa ouvir uma palavra que desperte este homem interior, que é o Espírito, para que ele possa exercitar esse fruto que já está em você. Então, essas são as duas naturezas das quais nós somos compostos, né? Um espírito que tem todas essas coisas. Olha o que tem, eu vou repetir: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e outros detalhes mais. Isso você tem, né? Isso é um espírito. Mas esse espírito está habitando em um corpo que é oposto, que é contra. Por isso é que aqui, se você ler, anote aí, Gálatas 5:17, o apóstolo Paulo fala que a vontade do Espírito é contra a vontade da carne. A vontade da carne é contra a vontade do Espírito, porque elas são inimigas. E aqui você já é capaz de responder qual é o inimigo mais difícil de vencer. Se é o vizinho ou é você mesmo. Sabendo você agora que você tem, de repente o teu vizinho é só fofoqueiro. Você só vê ele como um fofoqueiro ou uma fofoqueira, né? Mas quando você admite que o que eu estou dizendo aqui para você é verdade e você encontra em você esse monte de debilidade, de fraquezas, o teu vizinho agora já virou até santo. Você olha assim e fala: caramba, se eu tenho isso aqui tudo em mim, eu tenho que parar de me preocupar com os outros e tenho que cuidar da minha vida. É por isso que Jesus falou que você tem uma trave no teu olho enfiado lá e fica falando do cisquinho, do pelinho que está no olho do outro. Ele estava falando isso que eu acabei de falar nesses 5 minutos. Só que naquele pacto ele não poderia explicar dessa forma, porque era um pacto que estava debaixo da lei, e debaixo da lei todo mundo estava encerrado a essa fé, que agora, nesse momento, eu chamo de entendimento. É uma fé que te dá entendimento. É a fé do Evangelho. Essa fé estava trancada lá atrás. Então Jesus usava N situações para poder dizer algo sem explicar muito, né? Em dado momento Jesus falou: olha, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês agora não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele estava falando de depois da ressurreição que ele iria revelar esta palavra ao apóstolo Paulo. Agora que já não há lei, agora que o dom da fé está ativado em você, agora você compreende as duas naturezas que você tem, né? Mas então, seguindo aqui, né? A junção dessas duas naturezas, dessas duas vidas, a vida carnal com a vida espiritual, uma pessoa humana,
a junção dessas vidas resulta naquilo que todo mundo conhece como alma. Já ouviu falar de alma? Claro que já, né? E as pessoas, por não conhecerem a verdade sobre o assunto, elas teorizam das mais diversas formas e inventam uma porção de coisa, como se a alma da minha vida pudesse sair, passear e entrar na vida do outro e essas coisas aí. Cada um tem a sua. Por quê? Porque a alma é o resultado dessa vida espiritual na vida carnal. Quando alguém diz assim, essa alma aí tá fraca, é por quê? Porque aquela pessoa tá nas obras da carne. Então ela vai espelhar uma atitude, posso falar isso? Inferior. Entende? Quando andai no Espírito e não satisfaçais as concupiscências da carne. O que Paulo está dizendo? Ande com essa informação e ela vai dominar a tua vida e essa alma vai espelhar uma vida superior, reinando em vida. Essa que é a colocação aqui. Porque a alma reflete quem está no domínio daquele ser, né? Quem está controlando aquela vida naquele momento, naquela situação. Isso é o que a alma. Então é um dilema. E é um dilema que todo ser humano vive. Todo ser humano que é filho de Deus vive. Por quê? Porque é uma disputa, é uma briga. A carne quer dominar, ela foi feita para isso. A carne quer tropeçar, ela foi feita para cair. A carne foi feita para colocar armadilhas. A carne foi feita para que você não faça o que você quer. Depois leia Gálatas 5,17. São opostos, carne e espírito, para que não façais o que quereis. Ou seja, você quer agradar, mas você às vezes falha. Porque você tem uma identidade, uma natureza carnal que domina você às vezes, domina a mim às vezes. Às vezes, abençoado, você nem sabe. Então, são opostas, mas estão em você. Você é composto dessa oposição, carne e espírito. Imagina isso aí, né? É uma lei. Por isso, vou ler aqui primeiro, Romanos 7,21. É uma lei. E quem fez essa lei? Deus. Olha aqui, uma lei. Romanos 7,21, que você tem aí. Não adianta brigar contra ela, porque é uma lei. A lei da tua composição. Diz assim, ó. Acho então esta lei em mim, diz Paulo, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E eu não posso me livrar dele, a não ser que eu me mate. Sugiro que você não se mate. Porque enquanto você estiver nessa vida aqui, você vai encontrar essa lei que o mal está com você. E aqui eu espero estar respondendo a uma abençoada que está nos assistindo há pouco tempo, né? E me perguntou se tirou o pecado do mundo e o mal. Aí está a resposta. Eu espero que tenha satisfeito essa inquietude da abençoada. Então, abençoado, é uma lei. Se você e eu temos essa lei na nossa vida, e foi Deus que colocou, como é que o líder tem a capacidade de querer exigir de você bom comportamento 100%, 24/7? Somente se esse líder for ignorante quanto a este conhecimento, que é o mais provável. Aí ele vai exigir de você algo que você não pode dar. Se a tua carne está cheia de impureza, vai chegar uma hora que isso vai escapar. Isso vai te fagulhar, sabe? Não digo que vai te dominar. Não é isso, porque você não vai deixar o passarinho fazer o ninho na tua cabeça. Mas de vez em quando, você passa com o carro na rua e o passarinho faz cocô em cima. Ué? Não é verdade? Você tem que ir lá e limpar. Mas você daí a deixar o passarinho fazer um ninho ali, então o nosso corpo é assim, ele propõe, e às vezes ele vence. Mas você identifica. Então qual é o teu chamado? O teu chamado é tentar anular aquele controle carnal. Porém sabendo que é uma lei.
E quem colocou essa lei foi o próprio Deus. Basta que você veja Romanos 8:3, que ele encerrou tudo que era pecado na carne. Por isso é que a carne tem aquelas coisas tão feias, porque na carne está encerrado todo o pecado, desde sempre. Por isso é que Cristo veio para reconciliar, porque se dependesse da gente, a gente nunca ia conseguir. A nossa carne, ela não se transforma, ela não muda, ela não fica boazinha. O ex-viciado vai dar um testemunho hoje na igreja, não é? Você já viu isso? O ex que era a ex, se você deixar, você passa de ex para atual, porque aquilo continua aí. O que você tem é que se revestir desta informação para poder controlar esse ser animal, essa carne aí, né? Então, por isso, abençoado, é que nesse pacto agora, o pacto da graça, Deus não exige sacrifício carnal. Está dispensado de fazer sacrifício carnal. Jejum está fora. Joelho está fora. Penitência está fora. Tudo aquilo que você vier a fazer ou pretender fazer usando a tua carne na intenção de ter intimidade com Deus, Deus não aceita. Por quê? Porque todo pecado está encerrado na tua carne. Você acha que Deus vai aceitar porcaria? Então, qual é a conclusão? Terminando aqui. A tua carne é teu pior inimigo. É teu inimigo mais difícil. Porque você dorme e acorda com o inimigo e não sabia, até hoje. Você dorme e acorda com a carne e a carne está aprontando para você. Talvez você já tenha ouvido essa informação há algum tempo atrás. E talvez a tua carne esteja te dominando nesse momento. Então não adiantou nada você ouvir uma vez e não ouvir mais. Você tem que ouvir constantemente para que você se alimente. Você almoçou ontem? Tomou café da manhã ontem? Hoje você também tomou café da manhã, né? E amanhã? Eu também vou tomar café da manhã. Por quê? Porque o teu corpo precisa, senão não há energia. Se não há energia, não há vida. Saco vazio não para em pé, já dizia lá atrás. Não é verdade? Da mesma maneira você tem que ouvir a palavra toda hora, todo dia. Por quê? Porque a tua carne vai colocar trampa, armadilha na tua vida toda hora, todo dia. E se você não tiver isso aí, vamos ativar. Se você não tiver isso caminhando na tua vida, você vai tropeçar e vai cair. Então esqueça as inimizades externas, do colega de trabalho, do vizinho, do companheiro. Renove tua mente com esse verso aqui, ó, Romanos 7:25. Esqueça o sacrifício carnal, hein? Olha aqui. Miserável homem que sou, depois de tanta coisa que nós falamos, Paulo fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque se eu tenho condenado a viver a minha vida nesse corpo e ele tem todas essas inclinações, caramba, eu sou um miserável. Era isso que o apóstolo estava dizendo. Se você ler o contexto do capítulo 7, Romanos 7, aí o verso 25 é o mais lindo e o que nos dá mais paz. Diz assim, ó: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Eu mesmo, dessa maneira, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, que não é a lei de Moisés, é a lei do Espírito de vida. Romanos 8, leia lá. Mas com a carne, não tem jeito. Paulo fala, com crase, há a lei do pecado. Toda vez que você se meter com a carne, ou pela carne, lembre-se que nela está a lei do pecado. Lembre-se disso. Como é que eu sirvo a Deus agora, abençoado? Com a mente. Como é que eu posso servir a Deus com a mente? Você tem que ter a tua mente de Cristo ativada e só. Esta palavra é capaz de ativar a mente de Cristo na tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ministério Reconciliados com Cristo. Aqui nós te damos a verdadeira informação de como você faz para reinar em vida e para tratar com o teu pior inimigo. Espero ter alcançado o teu espírito. Te agradeço pela audiência até aqui no nosso Facebook, Pedro Kelly, no nosso YouTube, Reconciliados com Cristo. Tenha um excelente dia,
novamente um feliz Dia dos Pais. Te espero terça-feira, às 17 horas, com o programa Café e Palavra, com Pedro Kelly, com um outro interessante tema, assim como esse. Olha, antes da gente ouvir a vinheta, renove sua mente e transforme sua vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.